Oi, gente! Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! E hoje nós vamos falar a respeito de São Francisco de Assis. Hoje é dia dele, dia 4 de outubro, nós festejamos o dia de São Francisco. E o que falar de São Francisco? Poderíamos falar que ele ama os animais, que ele tinha autoridade sobre os animais. Conta-se que uma vez um lobo cercava, uma aldeia e estava atacando pessoas na aldeia, e ele foi lá e falou com o lobo, pediu para o lobo não ir mais lá. O lobo obedeceu, nunca mais foi, nunca mais cercou ninguém na aldeia ou atacou ninguém na aldeia. E várias coisas, que ele conversava e ele pedia para a natureza. Conta-se também um caso muito interessante, que ele teve um tipo de um glaucoma, uma doença nas vistas, e ele ia perder um dos seus olhos. E a medicina naquela época, ela não era tão avançada como hoje. Então, para se curar aquela carne, o que tinha lá no olho, precisava colocar um ferro quente dentro de um lugar ali dos olhos para poder curar aquilo. E ele falou, para o fogo, falou: fogo, tenha dó de mim, seja cuidadoso. E naquele tempo não tinha anestesia, E ele simplesmente não sentiu nada. Quando acabou o procedimento, ele nem percebeu que havia sido cauterizado aquilo ali nos seus olhos. E a gente tem N relatos da vida de São Francisco, mas eu gostaria de me ater a só um, porque eu acho que é o mais necessário para nós, no tempo que nós estamos vivendo. São Francisco, ele era muito obediente a Deus, e todos os propósitos que ele fazia com Deus, ele não voltava atrás, Ele obedecia, ele ia afinco nos seus propósitos. Aí o que acontece? Ele fez um propósito de só comer pão durante muito tempo. Ele passava muito tempo da sua vida só comendo pão e tomando água. E cada vez menos ele comia o pão. E em troca disso, ele pedia na oração para que Deus tivesse misericórdia das pessoas que eles cuidavam. E aí todo o trabalho que ele fazia frutificava por causa das suas mortificações e orações. Um dia ele estava muito fraco, porque não comia direito, partilhava tudo que tinha e às vezes ficava sem comer para dar para o próximo. E o irmão Leão, que era um dos irmãos que estava lá junto com ele, morava junto com ele, falou assim: olha, Francisco, você não está bem, você está doente, você está abatido, você precisa colocar uma proteína no seu corpo. Você só come pão duro e toma água, e você precisa de uma proteína. Ele disse: não, eu fiz um propósito com Deus, eu não vou voltar atrás. E isso passou um dia, 2, 3, esse leão sempre levava uma coxa de frango para ele e ficava na cabeça dele. E aí até que esse Frei Leão conseguiu convencer ele de comer aquela coxa de frango ensopada. Ele não queria, mas de tanto o Frei Leão insistir, ele acabou comendo. Assim que ele terminou de comer, ele se arrependeu, bateu um arrependimento tão grande nele, ele chorava. E ele falava assim: meu Deus, te traí por causa de uma coxa de frango. Eu fiz um propósito contigo e caí, cedi à tentação da gula. E começou a chorar, Aí o Frei falou: mas imagina, você não fez nada de errado, não fique com essa culpa. Ele falou: eu vou me penitenciar. Eu vou sair pelo vilarejo e você vai bater em mim, você vai bater e vai falar para todo mundo: comelão, beberrão, traiu o Senhor por causa de uma coxa de frango. Aí o Frei Leão falou: jamais vou fazer isso, fui eu que insisti para você comer. Ele falou: não, você vai fazer isso porque eu sou seu superior e eu estou mandando, e você vai obedecer. Muito contra gosto, o Frei Leão foi e fez. Então, São Francisco andava pelo vilarejo e o outro, o Frei Leão, batendo nele e gritando com ele, dizendo que ele tinha traído a Deus porque comeu uma coxa de frango. O pessoal saiu na rua, ria, dava risada, achava engraçado. De repente, o pessoal começou a chorar. Começou a chorar e no dia seguinte começou a formar filas de pessoas para confessar com o Francisco. E aí a gente fala assim: mas por que isso? O que aconteceu, Para confessar lá no local. O que aconteceu? As pessoas falaram assim: meu Deus, se esse coitado, por causa de uma coxa de frango, está sendo humilhado desse jeito, e eu, com os meus pecados, com as minhas desobediências a Deus, Eu estou em pecado. E aí caíram em si. Então, até de uma coisa ruim, Deus tirou uma coisa boa, Então, a gente percebe que São Francisco, ele era um homem que tudo que ele fazia era para agradar nosso Senhor Jesus Cristo.
E a perfeita alegria que ele falava, né? Que ele gostava da perfeita alegria. Qual era a perfeita alegria de São Francisco? É não ser amado por ninguém, todo mundo te desprezar, né? Mas você ter a Jesus. A alegria de ser desprezado por amor a Jesus. Não que ele fosse masoquista, que ele quisesse sofrer, não é nada disso. Mas é porque ele sabia que o mundo inteiro podia desprezá-lo, mas nosso Senhor Jesus Cristo sempre estaria com ele. Amém? Então, que a gente possa aí, diante de tantos relatos de São Francisco, aprender com ele, né? Quem sabe nos confessarmos, nos humilharmos e entender que tudo passa nessa vida. Só Deus basta, como diz nossa querida Santa Teresa. Amém.